Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Aloysio Nunes Ferreira, excelentíssimo senhor relator, senador Romero Jucá, por intermédio de quem cumprimento todos os outros senadores presentes, excelentíssimo senhor embaixador Ricardo Vieira Diniz, senhoras e senhores, eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de comparecer aqui na Comissão de Relações Exteriores para apresentar um panorama sobre a Espanha, sobre o lado econômico, o lado político, as relações bilaterais, falar um pouco também de um projeto de programa de trabalho e, no final, pretendo também falar sobre o Principado de Andorra, onde também há uma indicação para que eu seja embaixador cumulativo. Eu queria agradecer a indicação da senhora Presidenta da República, agradecer a indicação do Ministro das Relações Exteriores e queria dizer que a Espanha é um país, como os senhores estão vendo no mapa, tem cerca de 500 mil quilômetros quadrados, é pouco menor que a Bahia, tem uma população de 47 milhões de pessoas, uma população equivalente à do Nordeste brasileiro, é a 14ª economia do mundo, o PIB tem 1,4 trilhão de dólares, equivale a 60% do Brasil. É um país multicultural, cerca de 10% da população é de imigrantes, tem a sua área na Europa, mas tem também 2 pequenos enclaves na África, as cidades de Ceuta e Melilla. A história recente da Espanha está marcada pela redemocratização final dos anos 70, com o final da ditadura de Francisco Franco. O país entrou na União Europeia em 1986 e nos 20 anos seguintes experimentou altas taxas de crescimento, em torno à média de 3,5%. Em 2007 teve início uma crise econômica, reflexo da crise que se instalou em outros países e que está até hoje. Das 15 maiores empresas espanholas, 11 estão no Brasil, 11 estão aqui no Brasil, e não só estão aqui, como tem negócios muito importantes no Brasil. A principal delas é o Banco Santander, por exemplo, que mais de 30% da atividade do banco é no Brasil. Portanto, não só as empresas estão aqui, como o mercado brasileiro é muito importante para elas. Quando o então embaixador indicado para a Espanha, meu colega Paulo Oliveira Campos, esteve perante a comissão no final de 2008, o estoque de investimentos espanhóis no Brasil era 31 bilhões de dólares. Hoje, isso já dobrou, já chega a quase 70 bilhões de dólares. Mesmo dentro da crise, a Espanha continuou investindo no Brasil. Eu procuraria falar brevemente sobre questões econômicas, política, relações bilaterais e, finalmente, a proposta de programa de trabalho. Em termos econômicos, para começar, eu já me referi a essa fase de grande crescimento da economia espanhola, de 87 a 2007, taxas de juros muito baixas, altas taxas de crescimento, grande quantidade de imigrantes. Para os senhores terem uma ideia, a população imigrante na Espanha multiplicou-se por 4 entre 2000 e 2006. A Espanha, nesse período, criou a metade dos empregos que foram criados na União Europeia. Vejam a potência econômica nesse período. No período de 2001 a 2005, a Espanha criou a metade, são 28, tá? Ela sozinha criou a metade dos empregos. Entretanto, o crescente endividamento, uma bolha imobiliária imensa que surgiu, levou ao início da crise, em 2007. 350 mil famílias foram despejadas. Entre 2008 e 2011, o setor de construção civil desempregou 500 mil de pessoas, ou 56% do total dos desempregados vieram do setor imobiliário. A crise se concentrou nesse setor. Ao lado da Grécia, a Espanha foi um dos países, uma das economias que mais sofreu naquele momento. Houve sucessivas reduções do PIB de 2009 até 2013 e aumento da taxa de desemprego.
Ajuste econômico forte, apoio decidido do Banco Central Europeu e do FMI, e os resultados começaram a aparecer. No ano passado, a Espanha já cresceu 1,4%, este ano vai crescer 3,1%, ano que vem a expectativa é 2,6%. Ainda tem desemprego? Tem, está na faixa ainda de 23%, mas ano passado a economia espanhola já conseguiu criar empregos. Então, o ajuste está dando resultado. Política. A Espanha vive desde 1978 sob a Constituição Democrática. Essa Constituição criou uma monarquia parlamentarista. A monarquia foi renovada ano passado, em junho do ano passado, com a ascensão do rei Filipe VI, que é filho de Juan Carlos I, que abdicou. De 1982 até hoje, imperou um bipartidarismo, uma sucessão no poder entre o Partido Popular e o Partido Socialista Operário Espanhol. O atual presidente de governo é Mariano Rajoy, que foi eleito em novembro de 2011, sucedendo José Luís Zapatero, do Partido Socialista Operário Espanhol, que governou de 2004 até 2011. O cenário atual político é um cenário de insatisfação em função da crise, os números que eu mencionei explicam facilmente isso, desemprego, e nas últimas eleições locais, que se realizaram agora em maio, houve uma redução significativa do número de votos dos dois principais partidos, o PP e o PSOE. Eles detinham antes 75% dos votos, hoje eles detêm pouco mais de 50% dos votos. Então, isso, junto com outro elemento que é muito importante para considerar na Espanha, que é a questão das lutas separatistas, né? Porque lutas não é bem a expressão no momento, porque não há luta. Há aspirações, há uma discussão democrática muito sana sobre isso em relação ao País Basco e à Catalunha. E esse é um outro elemento. Esses elementos, em conjunto, jogam um cenário para a eleição geral, que vai se realizar no final do ano, deve ser novembro, dezembro, um cenário em que é possível que nenhum partido tenha maioria. Então, é possível que haja necessidade de haver um governo de coalizão e há forças novas, como os Ciudadanos e o Podemos, que poderiam entrar em coalizão, mas esse é o povo espanhol que vai decidir. Relações bilaterais. Existe grande afinidade do Brasil com a Espanha, afinidade cultural, histórica. O Brasil e a Espanha são países multiétnicos. É importante lembrar que o terceiro maior contingente de imigrantes europeus no Brasil é de espanhóis. 15 milhões de pessoas são descendentes de espanhóis no Brasil. Só perde para Portugal e para a Itália. Pessoas como Heitor Villa-Lobos, Milô Fernandes, Regina Duarte, Drauzio Varela, Gal Costa, Ivete Sangalo e, para citar por último, o nosso santo do Espírito Santo, que é São José de Anchieta, que, na verdade, nasceu na Espanha. Esse dado da multiculturalidade está na população 4,5 milhões de estrangeiros vivem hoje na Espanha. E, dentre eles, mais de 130 mil brasileiros escolheram viver na Espanha. É uma das maiores colônias brasileiras no exterior. Na verdade, é a quinta maior. Só está atrás de Estados Unidos, Japão, Portugal e Paraguai. Nós temos com a Espanha uma parceria estratégica que foi estabelecida no ano de 2003. Dos últimos presidentes brasileiros, o presidente Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma visitaram a Espanha. Em abril último, o vice-presidente Michel Temer realizou visita a Madrid. Nessa visita foi estabelecida uma meta de que nós pudéssemos dobrar as trocas comerciais e dobrar os investimentos nos próximos 10 anos. E, se for aprovado pelo Senado, vou procurar trabalhar pela consecução dessa meta. Em termos econômicos, eu gostaria de sublinhar as 3 grandes ondas de entrada de capital espanhol no Brasil. A primeira grande onda, nos anos 90, no governo do presidente Fernando Henrique, foi, sobretudo, uma onda ligada à telefonia, bancos, seguros. A segunda grande onda, que foi no ano 2000, nos anos 2000, depois do ano 2000, destaque para o setor de energia,
A Neoenergia é uma empresa, um dos sócios principais é espanhol, um grupo espanhol. E a terceira grande onda, que foi de 2008 para cá, como eu expliquei, os investimentos dobraram. O Brasil hoje, ele tem o segundo maior estoque de investimentos espanhóis no mundo, só perde para o Reino Unido. Assim, em termos do dinheiro que a Espanha tem no mundo. E, em relação ao próprio Brasil, segundo dados do Banco Central, a Espanha é o segundo maior investidor no Brasil. Só perde para os Estados Unidos, a Espanha. E se nós somarmos os investimentos da França e os investimentos da Alemanha, somarmos os dois, praticamente é o volume de investimentos espanhóis no Brasil. Isso para dar uma ideia da importância e do potencial que nós temos aqui, que nós podemos gerar. Porque com esse potencial nós podemos fazer muito mais. Nós podemos trabalhar muito mais para aproximar e para gerar empregos e atrair mais investimentos para cá e também mais investimentos nossos lá. O investidor brasileiro já descobriu a Espanha. O Brasil ocupa a 9ª posição como maior investidor estrangeiro na Espanha. Setores mais variados possíveis. Temos lá, vou citar dois muito importantes. Tá? A Gerdau acabou de comprar uma siderúrgica da Espanha, a Sidenor. Um outro setor também importante, a Santista acabou de comprar uma empresa lá chamada Tavex, e com essa, que é uma empresa têxtil, e formou com isso a principal empresa produtora de denim, tecido denim, no mundo. Então, olha o que é o potencial de trabalho que nós temos com esse. Não, já foi. Se aprovado, trabalharei. Pronto, agora sim. Então, eu estava dizendo que há possibilidades, portanto, muito boas para o empresariado brasileiro trabalhar lá. Também. Em termos de comércio, nós temos um comércio entre 7 e 8 bilhões de dólares. O Brasil está exportando 3,2 bilhões de dólares, foi o que nós exportamos em 2014, e a Espanha exportando 3,9 bilhões. Como se vê, portanto, equilibrado, mas nós estamos com um pequeno déficit. Por quê? Por causa da queda das commodities, em valor nossas exportações estão caindo, e aqui nós temos, senhor presidente, um grande desafio, que é aumentar as exportações, sobretudo aumentar a qualidade do que a gente exporta, porque nós exportamos muito produtos primários e compramos industrializados. Então, nisso é uma coisa que realmente precisamos trabalhar de forma muito clara, mas para completar a parte econômica, o que nós temos aí é uma relação ampla, densa, e temos muito o que fazer. Entrando agora no programa de trabalho, a proposta de programa de trabalho, o primeiro ponto é, sem dúvida, trabalhar para atrair novos investimentos espanhóis para o Brasil, principalmente dentro do pacote de concessões que o governo está firmando agora. Senhor presidente, só mais um pouco de tempo, eu tenho 2 países e vou ser o mais breve possível. Atrair novos investimentos no contexto do pacote de concessões. Nós temos, portanto, a ideia de fazer um roadshow, levar autoridades brasileiras lá para que possam mostrar o que é o PIL, o Programa de Investimento em Logística, e tentar atrair para cá mais capitais. O segundo ponto do programa de trabalho é a busca por ampliar o comércio, a busca por tentar cumprir a meta estabelecida pelo vice-presidente Temer de dobrar o comércio em 10 anos. O terceiro ponto é aumentar a cooperação educacional, principalmente, mas não exclusivamente, através do Ciências Sem Fronteiras. Hoje, a Espanha é o 7º maior destino dos estudantes brasileiros no exterior. Mas um ponto importante é o que recebe a maior porcentagem de mulheres. Então, há uma atração feminina pela Espanha, e eu quero trabalhar essa atração das estudantes brasileiras para aumentar a participação lá, caso seja aprovado pelo Senado, porque há muito que aproveitar das escolas espanholas.
O terceiro ponto, o quarto ponto do programa de trabalho é buscar cooperação naquelas áreas em que a Espanha tem uma expertise internacional conhecida. Então, primeiro, infraestrutura ferroviária e logística, ligado, evidentemente, ao programa... Eu pediria, por favor, silêncio ao plenário para que nós possamos ouvir a exposição do embaixador. Infraestrutura ferroviária e logística para que nós possamos aproveitar o que a Espanha tem de melhor nessa área. Também na área de turismo, lá nós temos a sede da Organização Mundial do Turismo e a Embratur tem um escritório lá. A Espanha, depois de Estados Unidos e França, é o país do mundo que mais recebe turistas estrangeiros. Então, nós podemos aprender muito com isso. Nós temos um país fantástico, o Brasil é um país que atrações não faltam, mas nós precisamos, talvez, aprender um pouco mais a como atrair, e isso é algo que lá, se aprovado, vou procurar fazer também. Outro ponto importante é a questão da gestão da água, que a Espanha, sendo um país muito seco, se notabilizou por encontrar fórmulas de melhor aproveitar a água. Temos um desafio aqui importante nesse momento, também podemos trabalhar sobre isso. No caso das Olimpíadas, há toda uma questão do legado de Barcelona, sobre muito bem aproveitar o legado olímpico, e o Rio de Janeiro também pode, não está atrasado, estamos em tempo, o legado é o que vem depois da Olimpíada, mas temos que começar a trabalhar logo. Finalmente, a parte cultural, eu queria destacar aqui a Casa do Brasil, que é um importante centro cultural brasileiro em Madrid, e destacar também os Institutos Cervantes no Brasil, que promovem a cooperação e o ensino do espanhol. Finalmente, eu queria dar uma pequena... eu botei um pequeno ponto aqui sobre a parte parlamentar, que é extremamente importante. Ninguém faz relação com países por meio de diplomatas só. Os parlamentares são um elemento fundamental, e há um grupo de amizade parlamentar Brasil-Espanha. Houve uma visita aqui ao Brasil em julho de 2013, e talvez depois das eleições, no ano que vem, talvez fosse um momento interessante, se a comissão julgar, se o presidente julgar apropriado, de nós tentarmos organizar uma visita lá à Espanha. Passando rapidamente ao Principado de Andorra, eu gostaria de dizer que as relações foram estabelecidas em julho de 1996, e a partir de então o embaixador do Brasil na Espanha passou a atuar como embaixador não residente em Andorra. Andorra tem, como vocês podem ver, estão lá em cima dos Pirineus, tá? São 468 quilômetros quadrados, é uma área ligeiramente menor que o plano piloto, são 85 mil habitantes, uma população 3 vezes menor que a população do plano piloto. Esse principado tem 2 chefes de Estado, é o presidente da França e o bispo de Urgel. É uma curiosidade bastante interessante, é o único país do mundo que tem língua e cultura catalã. Porque a Espanha tem, mas em parte, né? E esse não, ele é exclusivamente língua e cultura catalã. Exatamente. E Andorra, a sua história, é um Estado tampão criado na época de Carlos Magno. Eles defenderam muito bem para impedir a passagem dos muçulmanos além da Península Ibérica. Então, em relação a isso, o bispo de Urgel, primeiro conde bispo de Urgel, recebeu aquela área para que ele pudesse continuar esse trabalho, tomando conta ali e deixando aquela área para os católicos. A chefia de governo, desde 93, é exercida pelo Conselho Executivo, houve eleições, tem um parlamento unicameral que tem 28 membros. A principal atividade é o turismo, 80% do PIB, e aí um ponto muito importante. Andorra recebeu, menor que o plano piloto, no ano de 2013, 8 milhões de turistas. No mesmo ano, o Brasil recebeu 5,8 milhões de turistas estrangeiros. Então, ainda que seja muito pequeno, eu também acho que nós temos que aprender ali alguma coisa. Nós temos que aprender alguma coisa, né? Bem, outro setor muito importante lá é o setor financeiro e de seguros. Finalmente, caminhando rapidamente, que meu tempo está acabando para o programa de trabalho, eu gostaria de dizer que, em relação a Andorra, eu pretendo me concentrar muito na parte de turismo. Nós já temos assinado um memorando de entendimento de cooperação na área de turismo, e a minha ideia
caso seja aprovado, é trabalhar para densificar essas relações, atuar nessa área e atuar também na área cultural, porque Andorra Velha, que é a capital, foi escolhida capital ibero-americana da cultura para 2016. Senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer. Eu queria agradecer muito a sua oportunidade de estar aqui perante a comissão e dizer que eu me sinto muito à vontade e muito feliz de estar aqui e poder dialogar diretamente com o Senado e com a sua Comissão de Relações Exteriores. Muito